tem o quê? Tem 6 princípios básicos que é para você estar, quando você está fora do controle da fome. Antes de qualquer coisa, antes de eu chamar o Samuel, vou falar para vocês. Coloquei para vocês o primeiro, anota aí, tá? Desejo urgente de comer. O segundo princípio está relacionado ao quê? Ingestão de alimentos com a voracidade em grande quantidade. Terceiro, dificuldade de controle ou sensação de que nada satisfaz. O quarto princípio da fome emocional está relacionado ao quê? Na prática é viver para comer e não comer para viver. Tem um quinto, após a compulsão, olha só, após a compulsão alimentar, quando vem a culpa, após a compulsão alimentar, quando vem a culpa, o importante é se consultar com o médico. Claro, né? Vai lá no consultório, marca uma consulta que a gente ajusta tudo. A dificuldade em diferenciar a sensação de fome de outras sensações corporais pode começar desde a infância. Então essa fome emocional pode estar característica da sua infância, onde você descontava alguns gatilhos do dia a dia, aonde? Na sua compulsão alimentar. Principais fatores que podem te levar à fome emocional. Pessoal, eu vejo muito lá no consultório que alguns pacientes eles têm essa fome emocional. Eles dizem, doutor, eu começo a comer devido ao estresse, e eu começo a comer, eu nem penso quando eu como. Às vezes tem alguns medicamentos tem alguns pacientes que eu coloco o medicamento e o paciente não tem a sensação de que está inibindo a fome, mas eu coloco outro medicamento, ele não sabe, mas por causa da fome emocional. Então, os 3 principais fatores que podem levar a essa fome emocional é o quê? Necessidades básicas não atendidas, como sono inadequado e dietas restritas. Situações do dia a dia de desentendimento, ele pode te levar a uma fome emocional. Terceira circunstância está relacionada ao quê? Pode ser relacionado a estresse do dia a dia, sentimento de raiva. Quem é que nunca comeu um brigadeiro quando passou uma raiva? E como é a fome física? A fome física tem um hormôniozinho que é a tua parte do teu hipotálamo. Ele acaba liberando, chamado de quê? De grelina, tá? Então, é o teu corpo, ele acaba ficando com fome quando o teu hipotálamo libera a grelina. E isso, tu vai lá e come. E olha só, quando tu começa a comer, no teu intestino ele começa a liberar outro hormônio chamado de GLP-1, tá? É aquele negócio de vai frear a tua fome. Então, a fome do teu corpo, a fome fisiológica, ela acaba sendo melhorada por alguns medicamentos, como o triptofano, que eu falo para vocês, como a Victoza, como a Saxenda. Se vocês já ouviram falar certeza sobre Victoza e Saxenda, eu te garanto, tá? Então, o que é a Saxenda e o que é a Victoza? Ele vai ali ser semelhante ao GLP-1 para parar a tua fome, tá? Mas, se você mesmo assim tiver uma fome emocional, não tem medicamento que te dê jeito. Vou explicar um pouquinho sobre essa compensação, que às vezes quando tem muito estresse, tua glândula adrenal ela vai tentar compensar a tua adrenal, liberando mais cortisol, mas vai ter uma hora que a fadiga, o estresse, o sono ruim, tanto na tua vida, isso chama-se cronicidade, um estresse crônico, ele vai fadigar e ele não vai conseguir compensar. Ele vai ter a exaustão. Aí tu vai ficar com várias outras patologias do dia a dia, tá? Que a gente já fala, patologias crônicas. É você equilibrar o corpo, que eu sempre faço isso. Você equilibrar o quê? A mente, tá? E você equilibrar o espírito, que agora eu vou chamar o Samuca para ele se juntar aqui conosco, para ele falar um pouco da fome emocional, da parte espiritual. É grande, meu filho, a aliança. Mas, em primeiro lugar, né, André, eu quero te agradecer por você estar, mais uma vez, contribuindo aí com conhecimento e abençoando a vida de tanta gente, inclusive, né, os seus seguidores, os meus seguidores também, que vão poder participar aqui desse nosso bate-papo, falando sobre um dos grandes problemas da vida do ser humano, que é uma fome emocional que é gerada pelo desequilíbrio das emoções, que acabam fazendo com que a gente desconte estresse, né? Alegria, você comemora comendo. Tá triste, desconta comendo. Tá com raiva, eu vou comer só de raiva que eu tô hoje, eu vou comer logo. Então, tudo isso realmente acaba desequilibrando não só o seu corpo. E aí, importa muito mais a longevidade. Então, às vezes, falar de emagrecimento, falar de fome, falar de gatilhos que é raiva, estresse, para você ter essa compulsividade alimentar, está muito relacionado a gente viver bem.
que eu te garanto que o emagrecimento vai ser um ponto, mas o mais importante é a gente viver bem, né, não, Samuca? Consequência, né? O emagrecimento é consequência, a melhora da autoestima por conta da melhora da aparência é consequência, tudo isso é consequência, né? A gente às vezes foca tanto no resultado que esquece do processo. Mas a cura está no processo, está no comprometimento do processo, né? As pessoas que tentam emagrecer só pela empolgação ou pela emoção também não conseguem perseverar, né? Do ponto de vista espiritual e também emocional, né? E uma das frases que eu mais estava lembrando, Andrezinho, quando você estava falando aí, era a questão de que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Quando você está desequilibrado por algo, você precisa buscar entender o que é que está acontecendo. E eu estou aqui também para lhe perguntar, né? Tipo assim, quais são algumas dicas que a gente pode tentar cumprir para poder ver se a gente dribla, né, essa fome emocional. E aí aquela história, né? Então, tipo assim, uma bobagem de beber uma água pode ajudar a você realmente preencher aquilo ali, né? E é isso, mas é isso mesmo. Até a própria desidratação, ela pode te causar uma maior vontade de comer. E às vezes, os alimentos mesmo, ricos em carboidratos refinados, açúcar refinado, ele pode te dar um desejo muito mais. E tinha até algumas pessoas aí nos comentários falando assim, mas comer é bom demais, né? E a gente concorda. Eu e o André, nós concordamos que comer é bom demais. E comer o que se quer também é bom demais. Você poder comer um brigadeiro num dia que você quiser é maravilhoso. Agora, é a mesma coisa, André, que eu explico na igreja, né? Trazendo um pouco o meu vocabulário e para o meu ambiente, sobre o pecado. A diferença de uma pessoa que foi salva por Deus daquela que não foi salva é que aquela que não foi salva, ela vive no pecado. Ela é dominada pelo pecado, ela não tem controle. Né? Já a pessoa que ela é salva, ela infelizmente ainda tropeça, ela ainda peca, né, por acidente, mas aquilo não é o estilo de vida dela. Da mesma forma, eu acredito que a gente traz para a parte da comida, da parte da alimentação, para a parte da saúde. Eu posso comer um doce. Que ele falou, doutor, quer dizer que eu não posso comer nada de errado? Não, pessoal, a gente não está querendo fazer aquela tipo assim, radicalismo aqui. A gente quer o quê? Quer o estilo de vida saudável. Então, o estilo de vida saudável é ter um equilíbrio. É se você praticar atividade física 2, 3, a OMS fala que no mínimo 3 vezes por semana para você não ser sedentário. Se você tem uma boa noite de sono, se você dorme bem, às vezes a maioria dos pacientes que tem sobrepeso ou obesidade, eles não dormem bem porque eles acabam tendo um insônia ou acabam roncando um pouco mais. Se você tem um desequilíbrio dos seus hormônios, às vezes mulheres tem queda de cabelo, unhas quebradiças, tem um desequilíbrio da tireoide. Então, isso pode te levar a ter uma dificuldade de emagrecer. Você não pratica atividade física, não faz nada disso, aí você vai colocar, mas a culpa é só daquele brigadeiro que eu comi no final de semana. Não. Não é exceção, mas sim o dia a dia. Então, é necessário ter um estilo de vida saudável, sim. É necessário você buscar cada vez mais você ter um equilíbrio de todas as fases da sua vida, todo o período da sua vida. Se você pensar somente no emocional, é você pensar no hoje. A gente não pode viver só de emoção. A gente tem que colocar a razão também na frente. E a razão é isso. É você viver, tipo assim, não, eu vou comer aqui um pouquinho, mas em compensação, eu vou praticar atividade física, que eu não quero ter hipertensão no futuro. Eu não quero ter um diabetes. Nem Deus pode ajudar uma pessoa que não quer se ajudar. Né? Essa é a grande verdade, né? Da mesma forma que o André, como nutrólogo, como médico, ele todo dia recebe dezenas de pacientes lá na clínica, né? Que quando chegam lá na clínica, elas têm à disposição delas todas as ferramentas, tanto do ponto de vista médico, né? Remédios, equilíbrio, vitamina e etc. Tem toda aquela questão que uma clínica pode promover para um paciente, mas enquanto ele não quiser, ele não decidir, ele vai viver se auto-sabotando, né? Que é aquela famosa palavrinha da auto-sabotagem. Como é que a fé ela pode melhorar a instabilidade emocional e isso até melhorar também no processo de emagrecimento? Duas coisas que eu posso falar sobre a fé e a ação de Deus na nossa vida para nos trazer esse equilíbrio, né? A primeira coisa que eu lembro muito quando a gente começa um assunto como esse é sobre os frutos do Espírito Santo.
A Bíblia fala lá no livro de Gálatas que existem alguns frutos que a presença do Espírito de Deus em nós, ela gera. Ele gera, né? E um dos frutos são alegria, bondade, amabilidade, né? Paciência, tolerância. Mas entre esses frutos, o mais importante, que tem tudo a ver com esse papo aqui, é o fruto do domínio próprio. Né? A Bíblia fala que o domínio próprio é um fruto do Espírito na nossa vida. E o que é o domínio próprio? É você se dominar, é você não permitir as suas emoções te dominarem, mas nos ensinou a praticar. Que eu, quando pratico, vejo uma diferença muito grande na minha vida física também, e emocional e espiritual. E que é uma disciplina que a palavra de Deus e a fé nos ensina, é o próprio jejum. Né? Tipo, então, assim, eu acho que as duas coisas que nós, como pessoas espirituais, precisamos buscar tanto para poder ajudar no nosso equilíbrio emocional e do corpo, é isso. É buscar a Deus para que Ele gere em nós o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, para a gente dizer não para a comida, e colocar o jejum também. Que o jejum não é fácil de fazer, não. É desafiador. Mas com o tempo é ótimo. Mas é bom, viu, o jejum intermitente. O jejum intermitente, como o Samuca falou, eu sempre gosto de direcionar muito o jejum intermitente. Além de ele pegar e ele melhorar, ele poder levar você a um emagrecimento, o jejum intermitente ele foi prêmio Nobel, não o jejum intermitente, mas a autofagia, ele foi prêmio Nobel em 2018, 17, 18, que ele fazia que o jejum intermitente é uma técnica, é uma estratégia que ele pode diminuir os teus índices inflamatórios, o teu triglicerídeo, o teu colesterol, a tua insulina, a tua glicemia, a tua ferritina. A gente falar, nem que seja de forma genérica e superficial, sobre como as pessoas podem fazer o jejum, né? Como é que eles podem jejuar. Dá um toque aí, já que tu é tão especialista nessa área, eu sei que você é um defensor do jejum intermitente, eu sou defensor do jejum também pelo ponto de vista que a própria Bíblia ensina. Mas eu queria que tu ensinasse pra gente, né? Até porque tem pessoas que a partir dessa live vão praticar o jejum com esse foco, né? Não apenas de emagrecer, mas de dominar. Porque a primeira coisa que eu percebo no meu corpo, André, quando eu começo a jejuar, fazer o jejum intermitente, é o emagrecimento. É assim, é instantâneo. Em uma semana eu já começo a ver o corpo desinchando. Eu começo a ver realmente assim uma diferença enorme no meu corpo, mas além disso, uma diferença que eu também percebo é a falta de prazer exagerado na comida. Quando eu vou comer, eu não vou comer com aquele desejo, aquela ânsia de comer demais, não. Por eu estar jejuando, a comida perde aquela idolatria, aquele poder sobre mim. Então é por isso que eu queria que tu ensinasse um pouco pra gente como fazer esse jejum. Mas o primeiro ponto para você fazer jejum intermitente é você trocar a sua alimentação errada, a sua alimentação rica em industrializados, rica em ultraprocessados, pela alimentação saudável. É você fazer a qualificação, tá? Então, antes de qualquer quantidade, a diminuição da quantidade, é você qualificar. André, por quê? O alimento processado, ele te dá mais fome. Então, se você pega, faz logo um jejum intermitente, comendo tudo errado, você não vai conseguir ter a continuidade desse jejum intermitente várias vezes na semana. Então, primeiro ponto, trocar a alimentação. Segundo ponto, André, eu vou logo começar fazendo jejum de 24 horas? Claro que não, tá? Então, jejum de 24 horas, você pode perder massa muscular. Então, eu gosto de começar com o paciente fazendo jejum de 12 horas, um jejum de 16 horas. Isso vai tirar, como eu falei, vai diminuir o triglicerídeo. Eu sei que vocês conhecem muitas pessoas que têm o triglicerídeo aumentado, colesterol aumentado. Jejum intermitente é muito melhor do que qualquer tipo de medicamento, como as estatinas da vida. O jejum intermitente vai diminuir a tua insulina. O jejum intermitente vai diminuir a tua glicemia. Os índices inflamatórios, como a ferritina, como o PCR, como o ácido úrico, tudo isso, o jejum intermitente, ele tende a diminuir. E sempre é necessário ter uma orientação médica para ter contraindicações, como pacientes que usam medicamentos hipoglicemiantes. Às vezes, você fazer jejum intermitente pode te prejudicar mais do que pode te ajudar. Às vezes, pacientes, mães que estejam gestantes ou amamentando, é contraindicado. Isso pode o quê? Isso pode diminuir a produção do leite. Então, tudo isso é necessário ter uma orientação. Mas o jejum intermitente é uma estratégia que eu adoto muito no consultório. Você tem que comer a quantidade diária, aquela quantidade que você precisa do seu dia na sua janela alimentar.
Não é porque você vai comer somente 6 horas que você vai comer. Não, só almoçar. Não, tá errado. E naquela sua janela de ausência alimentar, na sua janela do seu jejum intermitente, você pode tomar somente água, chá e café. E outra coisa que eu quero saber também, que eu vi uma pessoa perguntando, foi ir para treinar. Pode treinar de jejum ou tu não aconselha? Mas pessoal, na verdade, o aeróbico em jejum, ele é muito bom, tá? Na verdade, você pode, não tem nenhum problema você fazer atividade física em jejum. Mas sempre uma dica que eu sempre dou, eu pratico muito em jejum, por quê? Eu acordo 4h30 da manhã, às 5 horas da manhã, eu estou correndo. Então, não tem como a alimentação pré-treino, ele te dá aquela minha energia que necessita para o meu treino. Então, no meu jantar da noite anterior, eu tenho que ter uma boa alimentação, para ela me dar a energia necessária para o meu treino do dia posterior. Mas é necessário o quê? Você pode até ir treinar em jejum, mas você não pode nunca ficar sem comer. Após o seu treino, você tem que ter uma alimentação boa, porque senão você vai catabolizar a sua massa muscular. Em vez de você aumentar a sua massa muscular, você vai quebrar a sua massa muscular devido ao quê? Devido a esse treino em excesso. Última pergunta. Prometo que é a última. Quantas vezes é indicado jejuar por semana? Quantas vezes? Na verdade, depende muito de cada paciente, tá? Tem pacientes lá no consultório que eu direciono para ele fazer jejum em dias alternados. Mas tem pacientes também que eu falo, não, ó, vamos fazer só uma vez na semana. Depende do estágio, da fase, do programa, do planejamento que ele esteja lá no consultório. Tem paciente que está na fase de adaptação. Se eu colocar para ele fazer o jejum todos os dias, ele acaba ficando com a dieta muito restrita e acaba tendo uma compulsão alimentar depois. Com certeza. Então depende de cada paciente. A medicina hoje, ela não existe aquela receita de bolo. Então é tudo muito personalizado, é tudo muito de acordo com cada organismo. Então hoje, André, dia 1º de fevereiro, primeiro dia do mês, é um excelente dia para essas 400 e poucas pessoas que estão com a gente aqui agora tomarem decisões na vida delas. Decida pela sua saúde, decida pela sua qualidade de vida, decida para dizer não à sua carne, para a fome emocional, pratique disciplinas espirituais, pratique o jejum, que eu tenho certeza que o emagrecimento, o ganho da autoestima, a saúde das suas células vão ser só a consequência da sua maior vitória, que é realmente aí vencer essa fome emocional e esses desequilíbrios que Deus e a disciplina podem te libertar e te curar. Essa é a mensagem principal da nossa live de hoje, né? Eita! Então, se você quer saber muito mais, quer ter muito mais conteúdo, entra lá no nosso link da bio, entra no linkzinho Um Segredo, que a gente vai revelar os melhores segredos para você ter essa longevidade, ter esse emagrecimento, ter o passo a passo do jejum intermitente. Vai ser muito bom para cada um de vocês. Eu nunca desisti do Samuca, ele nunca desistiu também. A gente nunca vai desistir de vocês para melhorar cada vez mais esse estilo de vida.